No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, terça-feira 21 de setembro de 2021. O Jornal da CUT está no ar e traz hoje os seguintes assuntos. Trabalho remoto é direito de gestantes. Ato fora Bolsonaro no dia 2 de outubro é prioridade, diz a CUT em comunicado. Mais de 70% acham que o governo tem responsabilidade por inflação e desemprego. Rádio CUT, www.cut.org.br. Uma decisão da Justiça de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou o direito que gestantes de todo o Brasil têm de permanecer em trabalho remoto durante a pandemia do novo coronavírus. A empresa em que a funcionária trabalhava entrou na Justiça para que ela voltasse, só que a trabalhadora teve seu direito garantido. Na ação, a empresa alega o término do período de quarentena decretado pelo governo estadual de São Paulo em 17 de agosto. Só que o vice-presidente judicial do TRT, o desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, entendeu que quarentena não se confunde com pandemia. O que aconteceu foi o seguinte: a empresa, baseada no decreto estadual do fim da quarentena, achou que a trabalhadora deveria voltar ao trabalho. Só que a Lei 14.151 é clara. A pandemia ainda continua, conforme entendeu o desembargador, e sim, a trabalhadora tem direito de permanecer em trabalho remoto. A advogada especialista em direito do trabalho, Luciana Barreto, que é sócia do escritório LBS Advogados, reforça que essa lei, a 14.151 de 2021, que determina que as trabalhadoras gestantes permaneçam afastadas das atividades presenciais sem prejuízo da sua remuneração, ainda está em vigor e deve ser cumprida, assim como entendeu o TRT 15. Mesmo que a função da trabalhadora gestante não permita o trabalho remoto, ela deve continuar recebendo o seu salário e mantém-se, então, todos os seus direitos. Então, se não há função, ela fica à disposição da empresa para outras funções, desde que sejam remotas, mas não havendo essas funções, ela deve ter garantido o seu direito de remuneração e todos os outros direitos também, como vale-refeição, vale-alimentação. Para a Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, essa decisão do TRT 15 foi uma vitória. Me revolta muito, né? A insanidade, né? A coisa da usura, né? Do capital, de qualquer maneira, né? De querer sugar para além do sangue, sugar vidas das pessoas. Então, que decisão maravilhosa de garantir que essa mãe ficasse em casa, no seu isolamento, né, trabalhando, dependendo da função, em home office, né, e garantir o nascimento, né, de seu filho, sua filha, de uma forma mais segura, não 100% segura, né. Os empresários nunca pensaram nas pessoas, eles só pensam no lucro. É uma coisa assim enlouquecedora. Então é importante decisões como essa e outras que eu vi ao longo dessa pandemia, né? Elas continuem acontecendo. E para além disso, passando a pandemia, pensar nas pessoas que sobreviveram a elas, né? As que estão vivas, né? Nas suas sequelas, como é que o mundo vai cuidar sobre isso. E também pensar numa reparação, né? Às famílias que perderam pessoas para esse vírus mortal, mas acima de tudo, pela falta de política sanitária, né, de atenção ao povo brasileiro. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que desde o início da pandemia foram 12.260 casos de Covid entre gestantes. 9.925, a grande maioria, somente este ano. A maior parte das vítimas tinha entre 20 e 39 anos de idade e apresentava outras comorbidades como hipertensão, diabetes ou obesidade. Segundo a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o número de mortes entre gestantes até o mês de junho deste ano mais do que dobrou em relação a todo o ano de 2020. Então, só por causa de Covid, em 2021, foram 1.156 casos contra 560 do ano passado. Essa realidade mostra que as mulheres gestantes puérperas, que são as mais recentes, e as lactantes necessitam de maior atenção à saúde. A secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, Madalena Margarida Silva, afirma que a gestação modifica o organismo da mulher, demandando mais do coração e do pulmão, por exemplo, que são organismos alvos da Covid-19. Isso já está cientificamente comprovado. A Luciana Barreto, advogada, alerta ainda que se a empresa obrigar a trabalhadora ao retorno, obrigar a gestante ao retorno, infringindo a lei, ela deve procurar orientação jurídica no sindicato da categoria.
Informa CUT. A direção da CUT orienta todas as suas entidades filiadas a priorizar os atos de outubro, mobilizando suas bases de trabalhadores. No dia 2 de outubro, então, é fundamental ocupar as ruas de todo o país pelo Fora Bolsonaro, por emprego decente em favor da vida, da renda, contra a fome, contra a carestia e contra a reforma administrativa, que é a PEC 32. É um ato pelo Brasil e pelos brasileiros, diz o comunicado. Como nos outros atos realizados, a CUT orienta, portanto, suas entidades a organizar e assegurar segurança física e sanitária para conter a disseminação do novo coronavírus, com a distribuição de máscaras e álcool gel para os manifestantes. Além disso, as entidades devem montar grupos de apoio jurídico e de segurança aos manifestantes. No portal da CUT, você vai ter mais informações durante os próximos dias, porque os atos já estão sendo organizados. Então, mobilização nacional fora Bolsonaro, manifestações de rua no dia 2 de outubro e, posteriormente, também no dia 15 de novembro. Sobre a PEC 32, hoje em Brasília, a CUT, centrais sindicais, movimentos populares, partidos de oposição protestam contra a reforma administrativa, contra a PEC 32. Mais informações também no portal cut.org.br. Notícias. Opinião, pesquisa. Para 75% dos brasileiros, o governo de Jair Bolsonaro tem responsabilidade pelo aumento da inflação. Já acumula alta de 9,68% nos últimos 12 meses. Outros 71% consideram que o governo tem responsabilidade na alta do desemprego, que já afeta 14 milhões, quase 14 milhões e meio de pessoas no país. E para 69%, a situação econômica do país piorou. A pesquisa foi feita pelo Datafolha e os dados foram publicados no jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira, dia 20. Perguntados sobre a expectativa para os próximos meses, 39% dos entrevistados afirmaram que a economia brasileira vai piorar, enquanto 28% afirmaram que ela vai melhorar. Já 30% disseram acreditar que ela vai permanecer como está. Nem os fiéis apoiadores do governo Bolsonaro têm opinião majoritária a favor da economia, como em relação a outros temas. Para 36% deles, a economia piorou, para 31% melhorou e para 32% ficou como estava. A pesquisa entrevistou presencialmente 3.667 brasileiros em 190 municípios na semana passada, entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Jornal da CUT fica por aqui. CUT Brasil nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, cut.org.br. Acesse o site para maiores informações, para mais informações. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.